Estamos aqui para fazer mais um Face Life da ZH. Dessa vez a gente vai debater a reforma trabalhista. Já vai fazer uma semana que o presidente Michel Temer aprovou a reforma trabalhista, que modificou cerca de 100 pontos na CLT. E a gente vai receber hoje aqui para discutir quais estão sendo essas mudanças e como é que o público vem recebendo as alterações, quais as dúvidas que surgiram. Vamos receber dois advogados especializados em direito trabalhista, que é a Carolina Maier e o Odilon Garcia. Então, obrigado por estarem participando aí. E a gente vai fazer uma breve apresentação do assunto e vocês que estão nos acompanhando, nos seguindo, por favor, mandem suas dúvidas, que para a gente é valioso para tirar as dúvidas mais específicas que vocês podem ter. Bom, começando com a Carolina, aqui do meu ladinho. Carolina, como é que os teus colegas de trabalho, por exemplo, ou os juízes estão recebendo essas mudanças aí na CLT, né? O que tem gerado mais dúvida, controvérsia, que você acha que ainda tem espaço para mudar, né? Bom, primeiramente, bom dia, Eric, bom dia, Odilon. Cá estamos nós de novo, né? Uma semana depois, debatendo esse tema da reforma. Cumprimento aos nossos espectadores, né, que estão aí acompanhando ao vivo. Bom, na verdade, essa semana que passou foi uma oportunidade também para a gente poder analisar o projeto agora não, a lei, né, a lei 13.467, mais a fundo, né, para entender algumas questões, para verificar o que efetivamente podem ser alterações benéficas, o que vem em prejuízo dos trabalhadores e tentar entender principalmente quando que essas regras efetivamente vão ter validades, principalmente, número 1, para os contratos de trabalho que estão em curso, né? Ou seja, aquela pessoa que já é empregada, será que ela vai sofrer essas alterações propostas pela lei? E principalmente pessoas que foram despedidas, têm processos em curso, né? E se essas normas novas também vão afetar esses processos que estão em andamento, né? Para mim, como advogada, talvez essa seja uma grande ponderação e uma grande questão que os nossos clientes, enfim, registram, né? Doutora, vai acontecer alguma coisa com o meu processo agora? Se até lá ao final do ano não tiver decisão, será que já vão aplicar esses dispositivos novos? Como é que vai funcionar? Então, a gente também parte de um pressuposto do estudo, né? Do que a gente chama de regra de transição. Quando é que a gente vai ter efetivamente a aplicação dessas normas? E tenho certeza que os nossos colegas da magistratura, né, que efetivamente têm o poder na caneta de decidir as situações processuais que são postas, como é que eles vão se portar a partir dessas novidades, né? Até já antecipando a minha concepção a respeito do tema, como na lei a gente não tem uma regra de transição específica, né, porque às vezes as leis elas trazem, né, regras de transição para quem eu vou aplicar, quando eu vou aplicar. Nós sabemos que ela começa a viger a partir de 120 dias da sua promulgação, que se deu dia 13 de julho. Né? Então, me parece que os contratos de trabalho em curso, e se eles realmente se mantiverem, eles já vão sofrer algumas alterações aqui das normas existentes, essas novidades. Né? E com relação às questões processuais, processos que forem ajuizados até o momento que realmente a gente tiver a incidência dessas normas, me parece que não vai haver alteração. Eu vou seguir o direito processual que hoje nós temos e, claro, as ações novas que forem tentadas depois de começar a viger efetivamente a lei, aí sim a gente vai ter a aplicação dos novos preceitos ou dos novos dispositivos. Esse é um ponto interessante, gostaria de continuar com o Odilon. Os contratos de trabalho que já estão em vigor, eles vão seguir as novas regras, então, eles vão ser atualizados conforme as novas regras. A empresa não vai ter que firmar um novo contrato para, por exemplo, incluir a divisão das férias em 3 períodos, né? Essas novas orientações de demissão por justa causa. Todos os trabalhadores hoje vão ser submetidos automaticamente às novas regras. Sim, a nova legislação, ela se aplica, vamos dizer assim, em grande parte, como comentou aqui a doutora Carolina, já, por exemplo, se eu tenho férias agora, né, eu posso já, com o meu interesse, porque a lei diz, né, o empregado tem interesse em tripartir as férias, né, então é de aplicação imediata no curso dos contratos de trabalho vigentes, né, essa norma, então, esse texto normativo, ele é aplicado sim. Claro, nós temos que analisar também questões que, do nosso ponto de vista, são vantagens já pactuadas no contrato de trabalho, né? Estas mudanças, do meu ponto de vista, não podem sofrer alterações, mutações, né? Para prejudicar o empregado.
salvo alguns casos específicos que nós vamos debater hoje aqui, que pode ter alguma alteração que a gente entenda que venha, né, até alterar alguma interpretação jurisprudencial. E um caso que está causando muita polêmica é a questão dos acordos coletivos aí da empresa com seus funcionários, pode se sobrepor à CLT, né? Vocês acham que quando que na prática isso vai começar a ocorrer? Existe uma demanda muito grande das empresas por fazer esse tipo de acordo, hoje é barrado pela justiça. Quando que o trabalhador vai começar a enxergar isso no dia a dia, na opinião de vocês? Vamos começar com a Carolina. Claro, na verdade, um dos grandes debates, das grandes críticas que esse projeto sofreu, né, ao longo da sua evolução e, enfim, das suas aprovações, foi justamente a problemática do negociado sobre o legislado, né? Porque eu tive a oportunidade de falar no nosso encontro da semana passada. A nossa legislação atual, ela não tinha um estabelecimento de quais assuntos poderiam ser objeto das convenções coletivas de trabalho e dos acordos coletivos. Se sabia que os sindicatos poderiam negociar com os sindicatos, o sindicato profissional poderia negociar com as empresas, a fim de estabelecer condições de trabalho que se adequassem mais às suas realidades, né? Só que a gente sempre tinha aquela ideia de que, para que um acordo coletivo ou uma convenção coletiva fosse válido, à medida que tu tirava ou retirava um direito do trabalhador, o empregador teria que, na mesma proporção, conceder uma outra benesse, né? Que aí as empresas iriam avaliar no seu âmbito, na sua estrutura, e os próprios sindicatos também, para verificar o que ia ser retirado e o que ia ser dado, digamos assim. O que acontece? Hoje em dia, nós temos agora uma realidade a partir dessa lei 13.467, em que o artigo 611-A traz ou lista o rol de matérias que podem ser objeto da negociação coletiva, né? E tem um ponto que é específico aqui, que é o seguinte, olha, antes nós tínhamos a seguinte ideia, né, Eric? Se uma categoria tivesse a seu favor uma convenção coletiva e um acordo coletivo, porque acontecia, né? Às vezes tu tem lá a negociação envolvendo os sindicatos, que é mais ampla, e uma negociação mais específica para determinada empresa. Mas qual era a realidade que a gente tinha na nossa CLT atual? Bom, eu vou analisar no todo a convenção coletiva, vou analisar no todo o acordo coletivo, vou ver qual deles no geral é o mais benéfico, e é isso que vai efetivamente ser aplicado àqueles trabalhadores. Então havia muitos casos em que, mesmo que houvesse um acordo coletivo, se em comparação com a convenção ele fosse prejudicial, eu não aplicaria o acordo coletivo. Então os juízes em geral analisariam as duas normativas e diriam, não, está nítido que na análise global a convenção é mais favorável que o acordo, então aplica a convenção. Só que hoje, com a lei 13.467, já está estabelecido que, se houver um acordo coletivo e uma convenção, o acordo coletivo vai sempre se sobrepor à convenção. Então, quer dizer, vai depender da atuação aqui do sindicato e realmente, né, principalmente na visão dos trabalhadores, levar em conta as necessidades para negociar de fato, né? Quais pontos, por exemplo, você acha que vão ser mais imediatos nesses acordos coletivos? Eu não tenho a menor dúvida que a questão da jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho certa que vai ser objeto, né? E com relação a isso também vai haver uma certa repercussão na questão do salário, né? Porque onde se mexe em jornada, automaticamente também vai se mexer em salário. Então eu não tenho dúvida, jornada de trabalho vai ser o primeiro ponto de ocupação do sindicato com as empresas a partir das negociações. Perfeito. Isso, a gente está falando em sindicato e já recebemos algumas perguntas aqui do pessoal que está assistindo. O Leandro Freitas da Rosa pergunta se a contribuição sindical já vale para o ano que vem. Imagino que seja a opção de fazer a contribuição sindical ou não. João, o que você pode dizer? Será que essa já vai começar a valer imediatamente no ano que vem? Sim, agora com esse período dos 120 dias, né, que a lei passa a ter eficácia, vamos dizer assim, efetivamente, após isso, entendo que o empregado ele não tem mais obrigatoriedade de fazer essa contribuição, né? Isso para mim está bastante claro, que a lei veio para alterar isso, e ela tem a sua eficácia. Então, a partir, como comentou a doutora, dos 120 dias, ele não vai mais ter a obrigatoriedade de fazer essa contribuição, que é um dia de trabalho dele anual. Perfeito. E como que vai se dar na prática, Odilon, essa opção por não fazer o pagamento no sindicato? Será que as pessoas vão ter que ir até o sindicato? Será que vão ter que ir uma vez ao ano ao sindicato? Isso não precisa mais. A partir da eficácia da lei, a opção hoje é justamente, olha, vamos falar anterior à lei.
Sim, o empregado tinha que ir lá manifestar a sua vontade de não fazer a contribuição. Agora, com a lei, não precisa mais essa manifestação de vontade. Está, simplesmente, ele não precisa pagar, tá? Eu até quero fazer uma complementação nesse sentido, porque assim, ó, o nosso sistema sindical, basicamente, ele era alimentado por essa contribuição sindical, que tem natureza tributária. Então, quer dizer, um tributo não tinha, sendo associado ou não ao sindicato, os trabalhadores tinham que pagar. E aí a gente tem as outras contribuições que eram facultativas, né? Que é a associativa, a confederativa e a assistencial. Sim. Só que o que eu acho, Eric, e aí acho que vale tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores analisarem. Porque o que alguns sindicatos às vezes faziam? Eles previam a obrigatoriedade do pagamento no instrumento coletivo, ou seja, na convenção, e se eu não quisesse pagar, eu teria que me opor a isso. Né? Então eu teria que ir até o sindicato, não a sindical, porque a sindical como tributo é obrigatória, mas as outras três, a assistencial e a confederativa. A associativa é como mensalidade de clube, mas as outras duas, se eu não quisesse o desconto, eu teria que ir até o sindicato e me opor ao pagamento. O que talvez surja aqui? Uma previsão de pagamento da contribuição sindical e dizendo assim, olha, se tu não quiser pagar, tu vai lá e te opõe a ela, porque como eu tô estabelecendo aqui as condições numa convenção coletiva, então até tem esse tipo de atenção, né? Se efetivamente vai ter essa questão da oposição ao pagamento ou se vai se respeitar a lei, porque a lei agora é muito clara em dizer que esse pagamento não é mais obrigatório, né? Não há mais não é mais compulsório, né, o seu pagamento, como exigia a Constituição e tal. E agora até vamos ver como é que vai ficar isso em matéria constitucional, né? Sim, e será que vai ser necessário o empregado ir até o sindicato para manifestar seu interesse em não pagar mais, ou o empregado fala direto com o RH? Qual vai ser o tamanho da burocracia para obter esse direito, né? Agora nós temos que ver, como colocou a doutora aí, qual que vai ser, vamos dizer assim, os procedimentos do sindicato de tentar pactuar isso e colocar dentro de um instrumento desses coletivo, tentando, vamos dizer assim, manter essas contribuições. Se houver uma pactuação nesse sentido, talvez seja necessário uma oposição do empregado em relação a alguma contribuição nesse sentido. Tá? Perfeito. Bom, vou passar para um outro ponto que também gera muitas dúvidas. A gente tem recebido alguns e-mails, que é a questão do empregado doméstico, né? Porque é um ponto que é diferente de uma empresa que conta com uma grande equipe de advogados e às vezes contadores para tentar se adaptar às mudanças. Quem tem um empregado doméstico que já teve uma série de mudanças aí com a lei das domésticas, o que muda a partir de agora com essa reforma trabalhista, né? Nós estávamos, inclusive, debatendo isso, né? E aí, bem colocado pela doutora Caroline, os domésticos têm uma lei especial, né? Que se aplica para eles já, uma lei agora de 2015, 2015, né? A Lei Complementar 150, Então, eles já estão, vamos dizer assim, normatizados por essa lei, que se aplica. Então, primeiro temos que analisar a aplicação da lei especial. Se tiver alguma relação geral aqui, se aplicaria de forma subsidiária essa reforma que está aqui. Mas primeiro temos que observar o que dispõe a lei especial. Sabe, Eric, isso é uma questão bem interessante, até a gente teve a oportunidade de conversar, né, e aí eu até fiz uma certa reflexão, porque o que acontece? Em 2015, quando a gente tem essa Lei Complementar 150, que a lei, o próprio título dela já é assim, lei que regulamenta os contratos de trabalho dos domésticos. Na verdade, essa lei, ela já tem várias questões completas, e até aqui acho que o legislador está de parabéns, porque realmente essa Lei Complementar 150, ela é bem explicativa, bem autoexplicativa, então me parece que não deixou muita margem para a incidência direta da questão dessa reforma. Primeiro porque nós sempre tivemos a ideia de que a CLT não se aplicava ao doméstico justamente porque havia regulamentação específica. Mas a gente não tinha até 2015 uma lei tão explicativa quanto essa Lei Complementar 150. Então essas questões de jornada, essas questões de férias, me parece que não há uma omissão na Lei Complementar, o que afastaria de plano a aplicação dessas alterações trazidas pela reforma trabalhista. Né? Então, claro, daqui a pouco vai discutir a questão do fracionamento das férias, mas a própria lei traz essa previsão, né? A questão da adoção de acordo de compensação ou banco de forma individual, mas também me parece que a lei não é omissa nesse sentido, né? Então, até tranquilizando aqui os empregadores domésticos, os empregados domésticos, a impressão que eu tenho é que eles não vão ser diretamente afetados, pelo menos em questões de direito material, né? As questões que regulamentam o contrato,
mas talvez sim em direito processual, que é quando existe a reclamatória trabalhista. Aí talvez haja uma incidência, porque aí tu aplica as normas para todos os trabalhadores, né? Mas na questão do contrato, não vejo como pessoas que efetivamente vão sofrer uma alteração absurda em relação ao seu contrato atual, ao desenvolvimento da sua mão de obra, enfim, né, nos ambientes de trabalho. Entendi, perfeito. Bom, a gente continua recebendo algumas questões. Agora, até o pessoal da técnica, se puder me ajudar, eu fiquei sem internet aqui no tablet, então não estou recebendo questões atualizadas. Se puderem dar uma olhadinha aqui. E enquanto isso, eu quero que o Odilon me ajude a tirar eu mais. acho que um ponto que seria importante a gente ressaltar aqui e que veio com uma modificação importante, Obrigado. que está no texto, né? E que é importante salientar, é a questão dos planos de demissão voluntária ou incentivada, tá? Que nós tínhamos o entendimento do Supremo, né? Principalmente a relatoria do ministro Barroso, que haveria a quitação, né? Se previsto num acordo coletivo, etc., haveria a quitação do contrato de trabalho, desde que previsto, né? Olha, vou aderir lá no plano, as regras do plano, assim, ó, você vai receber tantos salários aqui, estaria expressamente previsto que você estaria dando quitação ao seu contrato de trabalho. Tá? Agora, essa legislação no artigo 477B traz uma questão muito importante para que os empregados prestem atenção. Não precisa mais estar expressamente se está dando quitação ao contrato de trabalho. Tá? Isso está subentendido. Então, tem que ter agora o contrário, tem que ter uma ressalva que não está se dando quitação do contrato. Vão ser situações muito diferentes, dependendo da empresa, numa mesma categoria profissional, talvez. Então, isso é muito comum. Nós estamos escutando agora planos de demissão voluntárias em bancos, etc., em vários segmentos. Exatamente. Né? E temos que alertar que o que ocorre? As pessoas estão pensando assim, olha, vou aderir a um plano de demissão voluntária, ou incentivado, o que seja, tá? E tenho ainda os meus direitos para ir discutir. Não, cuidado que isso não é mais bem assim. Né? Então, a gente tem uma pergunta bem interessante que chegou aqui da Sandra Oliveira. Como é que fica o serviço público, o funcionalismo público? Vai ter alguma mudança que vai afetar mais a rotina e o tipo de prestação de serviço nesta área? Não. Olha, me parece o seguinte, bom, a gente sabe que no funcionalismo público nós temos aqueles que são os servidores efetivos, aqueles que preenchem um cargo efetivo, e nós temos os seletistas, né? Então, para quem efetivamente é servidor estatutário, como se diz, me parece que essas normas, obviamente, não vão ter a menor incidência. Agora, para os seletistas, sim, tem que existir um certo cuidado, porque realmente essas normas de negociação, porque se a gente pega, por exemplo, os trabalhadores do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, todos esses são seletistas. São empresas públicas, né? São empresas públicas, sociedade de economia mista, enfim, que contratam empregados públicos e, na minha concepção, também para eles pode haver, sim, a afetação. Caso, acho que aproveitando até o gancho do que o Odilon falou, plano de demissão voluntária. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, faz muitos PDVs. E agora os trabalhadores da Caixa têm que ficar ligados na hora de assinar esses PDVs, porque eles podem estar dando quitação geral e restrita do seu contrato de trabalho. O que significa isso? Não posso pleitear mais nenhum direito trabalhista na Justiça, com base na própria interpretação que a gente tem da legislação agora, ou melhor, do artigo que está exposto nesse sentido, dizendo que tu dá quitação plena e restrita, salvo se o instrumento disser, não, olha, nós estamos te indenizando, né? Aquela ideia, estamos te indenizando porque tu vai sair, mas isso não apaga o passado. Então, o passado tu pode efetivamente continuar resguardado que isso em vai principal direitos. Nosso entendimento. Isso foi o que aconteceu na CE por muito tempo, né? Os planos de demissão coletiva, o funcionário saía e abria um processo contra a CE. E tanto que faliu a CE praticamente. E até com base nessa questão do PDV também é importante ressaltar, né, até em termos de dispensa, porque até então, por exemplo, para uma empresa fazer dispensas coletivas, né, dispensas em massa, obrigatoriamente tinha que ter a participação do sindicato. E agora, com a lei nova,
a empresa pode proceder a dispensas coletivas, dispensas em massa, sem a necessidade da anuência do sindicato, da participação da entidade sindical aqui para ratificar isso. Perfeito. A gente estava conversando ali antes de começar o programa que algumas coisas não podem ser alteradas por MP, embora o Temer tenha sancionado 100% das medidas que vieram do Congresso, né? O que vocês acham que ainda é passível de mudança dentro dessas alterações que está se discutindo? De repente começamos com o Odilon. Olha, para nós assim é uma surpresa, né, Eric? Nós entendemos assim que poderia ter alguma alteração antes da promulgação. Agora, para nós vai ser alguma surpresa se vier alguma medida provisória tentando aqui alterar alguma disposição. Né? Pelo menos nós vamos ser surpreendidos, porque nós acreditamos agora que se já não foi vetado, né? Se não teve ali um poder antes para se fazer algum veto, né? Agora uma medida provisória só com uma pressão muito grande. Né? Dos sindicatos, talvez, né? É engraçado que é difícil a gente ter um projeto de lei que vá à sanção do presidente sem nenhum veto, né? Nenhum veto, né? E isso aconteceu nesse caso. Sim, foi uma articulação política incrível. Né? Enfim, mas o único tema que a gente tem acompanhado que pode ser objeto de MP mesmo é a questão do trabalho das gestantes em condições insalubres, né? Me parece que houve uma promessa de que iria ter uma MP para alterar esse dispositivo, que é o 394, se eu não estou enganada, que trata sobre o tema, né? Mas é aquela ideia, por que não vetar? Claro. E por que agora editar uma MP? Vamos aguardar, né? Sim. Seria de muito bom grado que realmente houvesse essa MP, porque até mostraria uma certa humanidade aqui, né? Com relação ao trabalho das gestantes e das lactantes em condições insalubres, porque realmente a forma como está posta no texto só ratifica aquela ideia de que o Congresso realmente é machista, sabe? Não entende muito bem essas questões. Né? É engraçado que nós temos 51% de mulheres para 49% de homens, mas nós não somos, as leis não são criadas por uma maioria de mulheres, né? Pois é. E para mim isso aqui é a maior demonstração até de falta de humanidade aqui, dessa exposição. Então, se viesse uma MP realmente nesse sentido, seria de muito bom grado, seria muito bem-vinda. Mas que eu tenha conhecimento seria só nesse tocante. Né? Perfeito. Não me parece que vai ter MP sobre outras temáticas aqui da lei que foi aprovada. Tá bem. Bom, já se encaminhando para a parte final aí, a gente já vai completar quase 30 minutos de transmissão. A questão do banco de horas, né? Muitas dúvidas surgem do banco de horas também. Quais os limites para banco de horas? Qual o período a se desfrutar da hora acumulada? Quando que vira um pagamento? Quando que isso pode ser considerado abusivo, né? Como é que a nova lei aborda a questão do banco? Eric, assim, ó, o importante é verificar o seguinte: o banco de horas não alterou muito o prazo, né, dos 6 meses para tu conseguir usufruir, ou seja, do banco de horas, trocar, por exemplo, pelas folgas, tá? O que nós estamos analisando em termos de banco de horas primeiro, eu posso fazer agora uma alteração contratual, contratar e de forma individual, né, estabelecendo o banco de horas para os meus empregados, por exemplo. Vou estabelecer, vamos trocar então aqui a tua jornada, tá? Esse excedente, a tua jornada extraordinária, vamos colocar isso no banco de horas e você tem que usufruir disso aqui e nós vamos pactuando. Olha, tá aqui, já acumulou 1, 2, 3 dias, vamos trocar por folgas. Só que isso tem que ser previsto, na legislação se manteve, num período de 6 meses. Tá? E o importante é que nós tínhamos uma concepção de que as horas extras habituais, né, elas vinham descaracterizando os bancos de horas. Né? E agora essa reforma veio dizer, não descaracteriza. Não descaracteriza os bancos. Legitima. Tá? Legitima o banco. Tá? Então, eu acho que essa colocação inicial é importante, né? A respeito dos bancos. Claro que é diferente da questão da compensação específica, né? Eu acho que o pessoal que manda as dúvidas, né, enfim, tem que entender que até o momento em que a lei realmente começar a surtir seus efeitos, realmente a gente tinha bem dividido o que era um acordo de compensação e o que era o banco de horas, né? E hoje me parece que a lei ela fez uma grande miscelânea, porque
na verdade, tu pode ter banco de horas estabelecido diretamente entre empregado e Empregador, empregador. exatamente. Né? Aí tu tem o banco de horas envolvendo o sindicato, aí tu tem o acordo de compensação. Então também eu acho que as pessoas vamos nos tranquilizar, porque realmente só o dia a dia mesmo e a prática, no momento em que esses instrumentos forem efetivados, é que nós vamos saber como é que vai se dar essa negociação, se os empregadores realmente vão deixar de lado essa necessidade da inserção do sindicato, né? Se vão efetivamente exigir o banco dos trabalhadores, porque até as formas de cumprimento são diferentes, né? Quando tu tem um acordo de compensação e quando tu tem o banco de horas, né? Então, é isso. Nós também, como operadores do direito e tal, a gente também tem algumas dúvidas de como é que isso vai se implementar na prática, né? Mas eu não tenho dúvida de que principalmente essa questão, e como eu te falei, primeira preocupação provavelmente que os instrumentos de negociação coletiva vão ter é a questão da jornada. Tanto que essa lei deixa muito clara a facilitação, né, em todos os sentidos, de evitar ao máximo que haja o pagamento de horas extras a partir do estabelecimento de jornadas mais amplas, que poderão ser compensadas ou com folgas, né? Ou com porque aí tem aquela questão de que se tu trabalhar uma jornada de 12 horas, tu vai compensar em 36 de descanso. Então, se criaram diversos mecanismos justamente para evitar ao máximo que as empresas tenham que despender com horas extras para os seus trabalhadores. E as horas extras podem ser uma parte da remuneração muito importante, né? Me parece que né? É uma parte muito importante e até comentávamos aqui que as pessoas, por exemplo, que percebem uma remuneração com valor inferior ao teto de contribuição do INSS. As horas extras podem gerar uma contribuição, né, que se aproxime do teto ou supere o teto, e isso influencia, inclusive, na aposentadoria. Exatamente, tem a reforma da Previdência chegando aí, né? Então, reflete em outros direitos também, né? Se hoje uma pessoa ganha, por exemplo, R$3.500 e ela consegue, num mês, né, perceber mais R$1.500 de horas extras, isso ela chega perto do teto de contribuição do INSS, que hoje é no patamar de R$5.500. Então, influencia sim, e ela tem uma importância. Claro que a reforma, como bem colocado, né, ela cria mecanismos, né, uma série de mecanismos para que o pagamento da jornada extraordinária não seja realizado pelo empregador. Sim, perfeito, tá bem. Então tá. Pessoal, muito obrigado por participar. Agradeço o pessoal da audiência também. E a gente vai continuar possivelmente recebendo perguntas. Eu repasso para vocês por e-mail ou telefone, e a gente vai fazendo matérias, colocando no site da Zero Hora, do Diário Gaúcho, da Rádio Gaúcha, contando mais uma vez com a participação. Então tá, obrigado, Carolina. Obrigado, Edilon. Obrigado, agradeço o convite, né? E teremos outros debates aí, porque é um assunto muito amplo, muito complexo, e dentro desses próximos 120 dias, até que passe a valer, muitas dúvidas devem surgir, né? Com certeza. Então tá. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a vocês aí, até a próxima.